E hoje a gente vai falar um pouco de como foi o passo a passo que a gente fez para vir morar aqui nos Estados Unidos. Vamos tentar contar tudinho o que a gente fez. Primeiro, só vou falar que a gente tá gravando aqui nesse quarto, que é o quarto da Sim. Sofia, porque a gente já tava gravando aqui antes, então a gente aproveitou a luz que tá aqui instalada. Já ficou por aqui mesmo. Vamos lá. O primeiro passo de tudo, sempre foi o sonho dela de estar aqui. E ela sempre quis vir. E eram uns 2 anos direto falando que queria vir. Mas só que eu nunca botava pé. E nunca foi o meu sonho de vir. Eu tenho família aqui, né? Tenho uma tia, um tio. Mas nunca foi meu sonho, nunca olhei e falei assim, quero ir para os Estados Unidos. Nunca, não sei porquê. Eu sempre quis fazer meu sonho ali no Brasil. E eu pretendia vir como au pair, até um dia que passou pandemia, enfim, já contei um pouco dessa história lá no meu Instagram, você pode entrar lá, siga a gente lá, se inscreve aqui no canal, antes de começar esse vídeo, não se esqueça se você não é inscrito. E lá no meu destaque tem a nossa história, e aí lá tá contando bem certinho essa parte, mas resumindo, até um dia que eu dei um intimato nele, falei, eu vou, e acabou, e aí ele decidiu vir também. E aí os nossos planos mudou, porque os meus planos mudaram, né? Porque eu iria vir de princípio como au pair. E aí eu falei, com ele não tem como, né? E nesse programa vamos sozinhos. E aí sim começou a nossa trajetória. A gente decidiu de início que a gente ia marcar o visto, e aí ele me deu um intimato nessa hora. Calma aí, corta, segura um pouquinho. Antes disso tudo, de a gente colocar nossa ideia em prática, de a gente fazer acontecer, um pouco atrás eu tava passando por uma situação de estar me envolvendo com jogos, tava muito desesperador, tava perdendo tudo que eu tinha. E nunca foi meu sonho de vir pra cá. Então, através desse desespero, começou a despertar uma vontade em mim vir. Pra sair um pouco daquela bolha, porque ali só se falavam nisso. Esses jogos que ele diz esses jogos de azar que tá muito na moda, né, por celular, aplicativo, enfim. E naquela época foi bem o início, assim, que estourou, e todo mundo só falava disso, só vivia isso. E como ele tinha já o estúdio dele com funcionários, a gente tinha um salão, ele tinha um salão, a gente tinha uma loja de roupas também, que ali era uma coisa do lado da outra. Então era um ciclo onde vivia muito molecada, muito menino, muito homem, e todo mundo tava no mesmo barco, assim, todo mundo tava jogando muito, e aí foi quando ele se envolveu nisso. E a gente já vinha conversando de querer vir, mas só que nunca tinha vontade. Meu sonho sempre foi lá, e o dela sempre queria vir pra cá. E a gente sentou às vezes, e assim, chegamos a sentar e conversar de a gente terminar e ela seguir o plano dela que ela queria e eu ficar no meu plano que eu queria, sem nenhum atrapalhar o outro, também não ficar longe e ficar brigando nem nada. A gente sentou, conversou como 2 adultos. Mas o desespero pra mim depois de um tempo foi tão grande que eu comecei a aceitar e comecei a me ver já fora. E foi onde a gente começou a dar a entrada no nosso visto. E a gente já tinha um plano B, né, que se não fosse para os Estados Unidos a gente ia à Europa. E a gente deu entrada no visto, estava marcado para um ano seguinte e o desespero também vinha batendo. A gente foi fazer uma viagem pro Chile, numa férias dela em maio que ela queria, foi no aniversário dela. E depois das férias do Chile, a moça, assim, tudo aconteceu, tudo era pra ser, sabe? Então a moça da agência do visto me ligou falando que nossa entrevista foi adiantada, que era pra um ano pra frente, foi adiantada para aquele próprio mês. E as coisas com ele em relação ao jogo tava muito intensa, tava cada vez mais intensa. A gente quer um dia sentar e falar mais sobre isso, e também para poder abrir um pouco a cabeça de quem tá nessa e querendo sair dessa. A gente sabe que é um ciclo que tá acabando com a cabeça de muitas pessoas e com a vida também. Muita gente se mata por conta disso, então é um assunto muito sério e que a gente quer vir falar mais com calma, mas enfim. A gente meio que pediu isso foi os cachorros entrando, tá? A gente meio que pediu, assim, um sinal, e foi o sinal que Deus nos deu. Tudo Sim. Aconteceu. O desespero era tão grande para poder sair daquela bolha que eu tava e eu não conseguia sair. Fui buscar ajuda, ela me ajudou demais, sou muito grato. Se não fosse ela, não sei o que tinha acontecido comigo.
E a gente começou a pedir a Deus e falar, cara, a gente precisa de um sinal. O sinal foi que nosso visto de 1 ano... Adiantou para menos de um mês. Para menos de um mês, tipo, para 2 semanas, 3 semanas depois que a gente deu a entrada. Então, quando a gente foi fazer a entrevista, a gente foi com a cabeça aberta e falou assim, ó, se aprovar, a gente vai para os Estados Unidos. Aprovou, assim, e aí aconteceu tudo. Eles aprovaram a gente, não fizeram muitas perguntas, foi uma entrevista muito rápido, fácil. A gente teve a nossa aprovação, depois disso a gente, vamos, as coisas estavam muito intensas ali no Jockey, onde a gente morava. Aprovou em junho, e as coisas ficaram intensas em agosto. Em agosto as coisas ficaram intensas. E a nossa viagem estava programada para fazer em janeiro. A gente adiantou para outubro. E a gente adiantou para outubro porque... Final de agosto. Tava muito intenso e o meu desespero tava batendo, eu só queria sair daquele local. Foi onde falou assim, vamos, é agora. Sim. A gente vendeu as coisas de casa, a gente aí vendeu tudo o carro. Aconteceu. Aí a gente colocou o carro para anunciar, a gente tinha um carro, a gente colocou o carro para anunciar e no mesmo dia uma pessoa chamou ele. No outro dia o cara foi lá ver o carro, pagou no mesmo dia, no Pix, assim, à vista. A gente colocou 8 mil a mais do que a gente tinha pago no carro. O carro tava com o ar-condicionado quebrado, tinha algumas coisas pra fazer no carro e vendeu muito rápido. Ele fazendo a tatuagem numa moça. Fazendo uma tatuagem numa moça e eu tava conversando que ele talvez ia pra fora do Brasil e precisava vender umas coisas que tinha dentro de casa, como algumas televisão que tinha. A moça já saiu com as televisão, com o nosso notebook. Então as coisas foram acontecendo. Mas, enfim, vamos voltar para a questão do passo a passo. Tiramos o visto, o nosso visto foi aprovado, fizemos com uma agência, não fizemos sozinho, fizemos com uma agência. Nosso visto foi aprovado, a gente veio de início com visto de turista. Nosso visto foi aprovado final de maio, né? A gente, acho que foi final de maio, não, foi dia 1º, dia 2 de junho. De junho, foi aprovado em junho. Em junho. E aí nisso... Tudo foi acontecendo. Nisso foi acontecendo de a gente vender o carro, vender as coisas, né? Por conta do desespero que eu tinha entrado. Sim. E nessa foi acontecendo e a gente, mês 8, a gente se programou para poder vir mês 9. Então, o que aconteceu? A gente não vendeu tudo de casa. Isso é uma coisa bem importante, porque... Mas ele a gente vendeu algumas coisas que se ficasse parado muito tempo podia estragar. Televisão, notebook, que a gente não tinha pretensão de trazer. Ele vendeu algumas coisas da tatuagem que ele não ia usar, mas muitas coisas a gente deixou guardada. Então o que a gente fez? Fechou a nossa casa com materiais dele de tatuagem que era mais caro, que se tudo desse errado a gente voltava onde voltar e começar a trabalhar. Então na nossa casa a gente deixou nossa cama, sofá, móveis alguns móveis da cozinha, alguns pratos e talheres, essas coisas assim, o guarda-roupa, algumas roupas, porque a gente veio com uma mala para 4 dias, então a gente deixou nossas roupas, a gente deixou a nossa geladeira e fogão. O resto a gente se desfez de tudo. E aí, depois de a gente guardar tudo, ajeitar tudo em casa, em menos de um mês a gente comprou nossa passagem em agosto. Agosto nós compramos pra vir em outubro. A gente saiu do Brasil dia 3 de outubro, foi bem no comecinho. E aí... Vou falar um pouco sobre valores? Sim, eu fiquei uns dias procurando. E aí eu consegui achar uma passagem de vinda. Detalhe, pra vir para os Estados Unidos, quando você vem para o visto de turista, você tem que comprar a ida e volta. E infelizmente você perde sua volta. Mas a nossa pretensão era chegar aqui e mudar o nosso status. Porque a gente estava desesperado, era o jeito mais fácil de vir, de sair, era com visto de turista. Sim, e o desespero bateu, quando bateu, falou, vamos, seja o que Deus quiser, eu saindo daqui da minha bolha, eu acredito que vai ser muito melhor pra mim. E, claro, com certeza foi muito melhor e eu até recomendo fazer isso, saia da sua... Se estiver passando por alguma dificuldade sobre essa situação, saia de onde você tá e tenta fazer uma outra vida. E não necessariamente nos Estados Unidos, mas às vezes em outra cidade, outro estado. Porque é mais fácil você mudar o seu ambiente do que você mudar o ambiente onde você mora. Sim, mas a conversa não foi sobre isso, né? Então a gente veio pra cá, a gente separou uma média de 50 mil reais, que dava em torno de 10 mil dólares. Foi onde a gente vendeu o carro e algumas coisas pensou de casa, bem já tinha dinheiro guardado. E acreditava que a gente conseguiria pelo menos ficar uns 2 meses, de repente o trabalho aqui não fluísse. Não vingasse. Sim. E aí a gente já veio então com dinheiro que era mais ou menos
aluguel ali para 2 meses, mais calção, comprar um carrinho velhozinho e é isso. E tentar, E tentar. né? Tiro no escuro. Sim. E aí foi o que a gente fez. Chegou aqui, Compramos a passagem, viemos pra Orlando. Chegamos em Orlando com 4 camisas, 4 roupas de parte de baixo. E a gente não sabia nem onde a gente colocar tinha que chip provar de que a gente celular. tinha que ficar 4 dias. Não podia vir com bagagem, trazer um monte de coisa que não tinha, por exemplo, trazer casaco de frio, que é onde a gente mora é frio. Sendo que em Orlando faz calor, então não tinha. E aí a gente como. ficou em Orlando por 4 dias, que a gente tinha pegado um hotel lá. Só que a gente não tinha carro, a gente não tinha chip de celular. A gente chegou nada. aqui sem internet, sem se comunicar com ninguém. Na cara e na coragem, procurando o que a gente ia fazer. Então a gente chegou em Orlando à noite. O primeiro passo foi pegar a internet do aeroporto pra colocar até o hotel. Até a nossa casa onde a gente ia ficar, né? O nosso quarto. E a gente foi pra lá, de lá a gente descansou, acordou bem cedo. Fomos tomar um café e a gente foi tomar um café onde tinha rodamos, achamos. Até paramos, Wi-Fi. Colocamos no Wi-Fi e fomos numa operadora, né? Porque a gente precisava de internet. A gente pelo menos avisar a família e tudo, já avisamos a família quando nós chegou no aeroporto. Depois no outro dia, onde nós fomos tomar um café, né? Porque a família tava desesperada, porque nós tínhamos fora do ar. Chegamos e aí precisávamos de internet. Fizemos isso, Sim. fomos tomar café e tal. E aí avisamos nossa família, porque minha mãe já tava desesperada, achando que a gente tinha sido sequestrado, querendo chamar a polícia, porque a gente saiu do Brasil de manhã, chegamos aqui à noite e ficamos sem conversar com eles até o outro dia de manhã, porque a gente não tinha internet, nosso hotel não tinha internet, pegamos um hotel horrível. Então a nossa passagem, fiquei um tempão procurando, voltando, conseguimos uma passagem de ida e volta para 4 dias, mais hotel, por 8 mil na época. 8 ou 9 Foi mil, bem barato. alguma coisa assim. Colocando... Na época, tá? Que a gente veio pra cá, 2 anos atrás. E aí a gente... o nosso hotel era horrível, gente. Não recomendo. A gente veio tudo assim, tudo horrível. Mais barato. O que aconteceu? A gente chegou em Orlando, a gente tinha que vir pra cá onde a gente mora. De Orlando pra cá de carro, dar no GPS em torno de 12 a 13 horas. Na prática, a gente levou 18, porém a gente não tinha carro. A gente chegou em Orlando um dia depois de um grande furacão. A gente rodou, fomos numa procurando carro concessionária de um brasileiro lá. Porque de princípio a gente tava procurando carro pra alugar, pra vir pra cá com carro alugado. E comprar um carro aqui. Mas não tinha carro pra alugar em Orlando, porque era depois de um furacão e a cidade estava lotada. Sim. E os carros não tinham carro disponível. Não tinha nada. Aí ficamos rodando e conseguimos uma concessionária, fiquei pesquisando na internet, uma concessionária de um brasileiro. E aí a gente comprou um carro. Chegamos lá, qual que é o carro aí que eu posso rodar, né? Mais tranquilo. Mais barato. E mais em conta de entrada aí que a gente consegue parcelar. Só com passaporte, a gente não tem conta em banco, a gente não tem nada. Chegamos lá, olhamos um carro, uma Jeep Cherokee 2016. Que a gente tá com ela Gostamos, estamos com ela até hoje. Pagamos 2 mil de entrada. Pagamos 2.500 de entrada, prestação 392, muito barato. E... A gente teve mais o seguro, tem mais um valor de um seguro. Aí falou, vai ser esse, eu acredito que a gente consegue pagar esse valor por mês. E a gente deu 2.500 de entrada lá na hora, eles fez a papelada, aprovou no banco lá. Assim que nós chegou, foi 4 dias que a gente tinha chegado. Porque detalhe, em Orlando a gente consegue financiar um carro só com passaporte, sem conta em banco, né, sem nada. Lógico que a gente tinha conta em banco no Brasil, então a gente teve que provar que a gente tinha conta no Brasil, mandando os extratos da nossa conta do Brasil, demos a nossa habilitação do Brasil. Mas aqui no estado onde a gente mora, a gente não ia conseguir financiar um carro sem habilitação daqui dos Estados Unidos, daqui do estado. Então, isso foi um ponto bom de a gente ter comprado o carro lá em Orlando e a gente nem sabia que a gente estava dando um tiro certo. Porque a gente achou que era a mesma coisa, mas aqui nos Estados Unidos, cada estado tem sua lei. E a gente negociamos o carro, né? Negociamos o carro, aprovou no mesmo dia, a gente o banco, pegou o carro e pegamos no mesmo dia e já... Pegamos meio-dia o carro, precisamos de lá 1h da tarde. Chegamos aqui 6 horas da manhã. Saímos de lá no calor, chegamos aqui frio. Frio, não tinha blusa nem nada, porque nós chegamos em Orlando no calor. E a gente não podia levar blusa, porque nós estávamos indo pra Orlando, pro parque da Disney. Não tinha que ir de blusa. E chegamos aqui um frio de 3 graus, cara. A gente não sabia o que era placa, o que dizia nas placas, a gente não sabia nada. A gente só foi seguindo o GPS, a gente o carro no caminho deu problema. As placas não sabiam de nada, por exemplo, aqui na quilometragem, a quilometragem
E no Brasil a quilometragem, que é milha, e não sabia a velocidade que estava andando direito, para abastecer o carro ali não sabia mexer na bomba nem nada. A gente chegou no posto e colocou no YouTube como abastecer o carro nos Estados Unidos, porque a gente não Nós sabia perdeu abastecer. tempo pra caramba pra poder vir. Mas Sim, foi uma mas deu experiência certo. bem legal, foi uma experiência Foi bem legal. desesperador. Foi uma escolha bem massa de ter vindo pra cá. Foi, cara, foi um boom na nossa vida muito grande. Grande. Graças a Deus, a nossa vida deu uma reviravolta muito grande, né, pra bom. Sim, e o que aconteceu também? Tá, e aí a gente chegou aqui, a gente ficou na casa do tio dele durante 7 dias certinho. A gente entrou num sábado, no outro sábado a gente já tava com a chave daqui onde a gente mora. Então, ali em torno de 5, 6 dias a gente conseguiu alugar esse basement. E aí foi anjo também na nossa vida foi que um apareceu anjo aí. aqui. A gente conseguiu por um cara que entrou em contato com o Felipe lá do Brasil, sabendo Pra que ele ia fazer vir uma pra tatuagem cá. comigo. E aí sabia que ele era tatuador, e aí falou, eu sei que tu acabou de chegar aqui, acabou de liberar um basement tal, muito bom, os rapazes lá de cima são muito legais, vai lá dar uma olhada. A gente chegou aqui na hora, a gente fechou, eles amaram a gente, confiaram na gente. E estamos Foi até maravilhoso. hoje. Sim, e se você quiser saber mais de valores desse processo todo, tem um vídeo aqui que eu falo de todos os nossos custos aqui nos Estados Unidos, tá? Pra não ficar repetitivo. Mas eu vou deixar o link aqui embaixo, nesse vídeo tem todos os nossos custos. E aí alugamos aqui, de princípio não tínhamos nada, dormimos a primeira noite no carro. Não falávamos, nós não sabemos falar inglês. Uhum. Hoje entende um pouco, né? Uhum, Mas mas chegamos aqui não. sem falar nada, não falava nenhum hi nem bye. Dormimos no chão, Dormimos no dormimos chão, no dentro do carro. carro. Não tínhamos nada. Sorte que nos Estados Unidos as casas, quando você aluga, já tem geladeira, fogão, armário de cozinha e Pelo máquina de menos lavar, isso, o que é o chão. básico. E o chão pra tu deitar. sobreviver. A gente só tinha roupas pra 4 dias. Então tudo a gente foi construindo. E hoje, Foi construindo aos em menos de 2 anos, a gente tá com com a nossa vida nossa vida completa. estável e ainda com uma filha. E ainda com um bebezinho lindo. Trouxemos nossos 2 cachorros. E bem estável, graças a Deus. A gente conseguiu conquistar a nossa estabilidade. Sim. E eu acho que é isso. E é Mais isso. alguma coisa? Ficou meio bagunçado esse vídeo, mas a deu gente pra começou a falar entender. sobre uma coisa, depois... Se prestar bem atenção, consegue entender. Sim, e se você quiser tirar dúvida, como eu sempre falo, em todos os finais desse vídeo, deixa nos comentários. Deixa no comentário o que você quer saber, qual é a Eu dúvida tomei que você aérea hoje, tem. É. Hoje só foi pra fazer um vídeo pra postar. E falar um pouco. E se você quiser saber mais sobre a história do Felipe em relação a essa Sim. dificuldade, deixa aqui. Deixa no Que a comentário. gente quer fazer um vídeo falando Se você tá sobre precisando de ajuda isso. sobre isso, também deixa Deixa no aqui no comentário comentário. sobre o assunto que eu Sim. mencionei, que talvez eu não devia nem ter mencionado, mas deu vontade de falar, eu falei. E é isso. Então, como eu falo em todos os finais de todos os vídeos. Primeiro, desculpa que eu tomei aérea hoje, porque não dormimos direito essa noite. Mas deixa o seu like, não se esquece de se inscrever no canal. Segue a gente nas redes sociais, que vai estar aqui embaixo. E é isso. E é isso, até o próximo vídeo. E agora eu vou acordar minha filha que tá dormindo há muito tempo. Senão a Senão gente não não- dorme essa noite de novo. Aí amanhã tá aéreo de novo. Até o próximo vídeo. Tchau.